Olá pessoal, vocês que têm me acompanhado aí no canal YouTube. Hoje estou aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês, uma palavra bem interessante, aplicável, uma palavra que produz fruto nas nossas vidas. E essa palavra de hoje está lá no livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus é um livro muito rico em detalhes, é muito rico em conteúdo. O autor foi muito feliz, muito usado pelo Espírito Santo para poder estar ministrando e colocando as palavras da maneira correta. O livro de Hebreus, se a gente fosse estudar a profundo, teríamos aí material para um ano só em cima do livro de Hebreus. Mas hoje eu quero me atentar especificamente a 4 pontos que em 3 versículos ele deixa bem claro que é para a nossa vida hoje, para a nossa vida cotidiana, tá? Então é algo prático, é algo que a gente pode vivenciar hoje, que podemos aplicar hoje na nossa vida. Algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, que hoje se torna aplicável na nossa vida. Na verdade, toda palavra ela é aplicável. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, toda a palavra foi inspirada por Deus para nos instruir, nos ensinar, nos edificar, nos corrigir, e ela traz realmente algo novo em nosso coração. E para você que está nos acompanhando, ok? É lá no capítulo 12, no verso 1 ao 13. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Para a gente trocar uma ideia sobre esses 4 pontos que eu quero falar do livro de Hebreus, tá ok? Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, para vocês terem uma ideia, aqui ele já começa no versículo 1, já tem 2 pontos no versículo 1 que eu acho muito interessante. O primeiro, ele diz o seguinte: livremos de tudo que nos atrapalha, de todo o embaraço. E eu procurei a palavra embaraço lá no grego, no original, ela tem vários conotações, vários significados, tá? Então é você deixar toda a vergonha, é você deixar tudo aquilo que te atrapalha, é você deixar tudo aquilo que realmente te dificulta o teu caminho. E aí ele dá a sequência: livremos de tudo que nos atrapalha, de todo o embaraço e do pecado. Então são 2 coisas: nos livrar de todo embaraço e de todo pecado, ok? A segunda parte do versículo 1, ele fala: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O autor compara a nossa vida, certo, como um atleta. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou um ciclista amador. Já faz quase 3 anos que eu pedalo semanalmente, então assim, tenho uma vida bem ativa nesse quesito. E há uns dias atrás eu fiz um pedal assim bem longo, de 145 quilômetros, mas eu não teria conseguido se eu não tivesse um preparo, se eu não tivesse uma base, se eu não tivesse uma estrutura de alimentação, uma estrutura de treinamento, uma estrutura psicológica para aguentar isso. E quando ele fala corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, o que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa se preparar todos os dias. É uma corrida, é uma corrida que você precisa desenvolver, no caso, não é uma caminhada. Se fosse uma corrida de tiro curto, o Bolt seria o campeão absoluto. Mas essa corrida na vida cristã, na nossa vida do dia a dia, ela não é uma corrida de tiro curto, é uma corrida de tiro longo. Por quê? Porque a nossa vida tem uma trajetória, tem um tempo de início e fim. Deus sabe o nosso início e sabe o dia que Ele vai nos levar. Todos nós já temos uma data marcada. Eu tenho uma data marcada, você tem uma data marcada, certo? Mas Ele fala que nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, queridos, nós precisamos ter objetivo definido, precisamos ter um plano de estratégia todos os dias. Tem dias que não dá vontade de orar, tem dias que não dá vontade de ler a Bíblia. Para ir para o trabalho às vezes é pesado, tem dias que a gente não está animado. Não sei se com você é assim, mas comigo acontece isso. Semana passada eu estava muito mal mesmo, cheguei em casa com dor de cabeça, mal assim, não queria nem ler a Bíblia, nem orar, no caso, mas eu fui no esforço, eu fui naquela, sabe, naquela
naquele esmurrando o meu corpo lá, até que eu consegui tirar um tempinho para ler a palavra e orar. Nesse pedal que eu fiz as dias que eu comentei agora há pouco, na volta, eu já estava no quilômetro 80, 90, estava difícil, cãibra, mas eu tinha um alvo definido e um objetivo que eu tinha que alcançar. E aquilo me alimentava, eu falei, não, eu preciso terminar, eu preciso ir, eu vou chegar, eu vou conquistar. Então, assim, eu cheguei no meu propósito. Quando eu cheguei, foi uma alegria muito grande ter conseguido atingir o meu objetivo naquele dia. E assim na nossa vida cristã. A gente precisa se fortalecer, nós precisamos criar um objetivo, nós precisamos criar uma estratégia para nos alimentar diariamente da palavra, para caminharmos todos os dias dando passo a passo, seguindo o alvo. Tá ok? No verso 2, ele fala o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Perdão, vamos voltar lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o versículo 2 começa assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus. Quando um corredor ele está ali no ponto de partida, ele olha o ponto de chegada lá no fundo e fala: aquele é o meu objetivo, aquele é o ponto que eu preciso chegar. Se for uma corrida de longa distância, ele sabe que em 5.000 quilômetros ele precisa chegar naquele objetivo. Se for de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, não importa. Ele sabe que ele tem que chegar lá naquele objetivo lá. Quando ele chegar lá, com dor, cansaço, fadiga, ânsia de vômito, cãibras, mas ele sabe que ele precisa atingir. E na nossa vida é a mesma coisa. Tem dias de desânimo, tem dias que você não está nem afim, tem dias que você chega em casa, você quer só ficar sozinho num quarto, escuro por um tempo, mas a gente precisa saber uma coisa: nós temos um objetivo, nós precisamos chegar lá na frente, e o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é chegar à perfeição de Cristo, e cada dia ele nos fortalece. Então, o terceiro ponto no versículo 2 é olhar para Jesus, fitar nossos olhos nele, no autor e consumador da nossa fé. E o versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Numa corrida de longa distância, é fácil o atleta querer desfalecer, talvez por falta de preparo, por falta de uma boa alimentação, por falta de nutrientes, ou por talvez não ter o objetivo bem definido. Naquele dia que eu estava fazendo esse pedal de 145 km, há 15 dias atrás, teve horas que o meu músculo assim, eu sentia que estava fadigado e eu não tinha força, mas eu tinha uns suplementos que eu levava comigo, eu tomava aqueles suplementos, dali 5 minutos e já eu vi que o meu ânimo redobrava, que já vinha força e eu já tinha mais ânimo para continuar, entendeu? Aí eu parava no meio do caminho, esticava as pernas por causa das câimbras, que eram bastante. Então, no versículo 3, o quarto ponto que ele nos deixa é: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então ele sabe, o autor, quando ele escreveu isso, ele sabe que nós precisamos de ânimo todos os dias. Ele sabe que a gente precisa lutar para não nos enfraquecer e não desfalecer no caminho por causa da falta de ânimo. Então, meu querido, não existe uma fórmula mágica, não existe algo novo assim, agora esse é o caminho. Não, o caminho é Jesus, ele é a verdade, a vida, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, esses 4 pontos nós precisamos, então, só para a gente relembrar, deixar todo embaraço e todo pecado de lado, para que a gente tenha uma vida plena com Jesus. Terceiro ponto: olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E a última coisa: não nos enfraqueçamos e não desfalecemos em nossos ânimos pelo caminho. Pelo contrário, tenha um plano definido na tua vida. Se você não consegue ainda vislumbrar um plano de caminhar com Deus todos os dias, comece pelo básico, comece a ler a palavra e depois comece orando todos os dias um pouquinho. Leia a palavra 2 minutinhos, 3 minutinhos, um capítulo, ore 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e no outro dia vai aumentando.
vai aumentando, vai aumentando. Isso vai fortalecer a tua vida, vai fortalecer o teu espírito e vai fortalecer também o teu físico, na verdade, tá? Então eu queria deixar essa palavra especial para o teu dia de hoje. Deus abençoe e até a próxima.